nós estamos comemorando o mês de aniversário. Esse mês vai ser um mês repleto de coisas diferentes, de cultos, de programações diferentes. Mas a mensagem vai ser sempre a mesma. Quando nós olhamos para aquilo que a igreja está vivendo e para onde Deus está apontando, nós cremos que nós caminhamos nisso, debaixo da palavra, da autoridade de Deus. Quando nós olhamos para 9 anos, a gente tem muita história para contar, é verdade. Mais histórias boas do que ruins, mas temos histórias ruins para contar também. A cada um que chega, a gente sempre faz uma promessa. Você, em algum momento, vai ser frustrado, vai ser constrangido. De alguma forma, nós vamos errar com vocês, porque a gente é ser humano. E a gente não tem a perfeição do Espírito Santo, a gente ainda está buscando ela. Mas a nossa mensagem é uma mensagem simples. É uma mensagem de acolhimento, influência e transformação. O Senhor nos chamou como igreja para vivermos o acolhimento das pessoas, influência na sociedade e transformação de família. Para isso que Deus nos chamou. E eu acredito que Deus está nos levando para esse lugar. Mas nesse momento, nesse novo ciclo, Deus quer usar daquilo que já carregamos e potencializar isso através do poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos 9 fala muita coisa na Bíblia. É claro que nós não estamos aqui pegados em numerologia, mas existem alguns pontos importantes para a gente observar. Quando nós olhamos para 9, nós lembramos de os 9 dons do Espírito, da plenitude do Espírito na vida de um homem. Paulo diz, o fruto, ele não fala os frutos, ele fala o fruto do Espírito é. E aí ele descreve amor, bondade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, e ele fala de 9. Quando nós olhamos para o sacrifício completo de Jesus, a Bíblia diz que Cristo entregou a sua alma às 3 da tarde, mas na Bíblia está falando sobre a hora nona. Na 9ª hora do dia, Cristo expirou. Então, 9 fala da plenitude de Deus, aponta para aquilo que Deus enxerga como o ápice, o momento ideal para algo acontecer. E eu confesso para você que eu estou nessa expectativa, algo sobrenatural vai acontecer daqui por diante. O que nós precisamos descobrir como igreja é como vamos buscar a Deus e como vamos reagir a Deus sobre tudo aquilo que nós sonhamos em viver. Sim, nós sonhamos em viver coisas sobrenaturais. Nós sonhamos em viver alcance de famílias. Nós sonhamos em viver conversão de pessoas improváveis. Eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado, desse um sorriso para ele e dissesse para ele assim, um dia você foi um improvável. E hoje, a partir de hoje, você vai alcançar improváveis. Em nome de Jesus. Eu acredito num evangelho que alcança improváveis. Eu acredito no evangelho que transforma uma pessoa, e uma pessoa transformada transforma a família. Eu acredito que uma família transformada transforma uma vizinhança. Eu acredito nisso, eu já vivi isso. Uma família, uma pessoa plantada, que foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que foi cheia do Espírito Santo, tem o poder de alcançar sua casa e sua vizinhança inteira. Eu acredito nisso. E eu acredito que a partir desse momento, a partir desse ponto, dessa virada que estamos vivendo, o Espírito Santo vai começar a te usar para fazer essas coisas em nome de Jesus. A pergunta é como? Como que Deus vai fazer isso comigo? Deus vai estalar o dedo e vai acontecer? Não, não é assim. Nós precisamos descobrir as prioridades de Deus, para que nós possamos caminhar na agenda de Deus. Deus tem uma prioridade, a primeira prioridade de Deus. Qual é a primeira prioridade de Deus no mundo? Vai ganhar um chocolate, isso é chocolate. Quem quer chocolate? Qual a prioridade de Deus número 1 no mundo? Oi? Eu já comecei a ouvir. Salvação. Quem falou? Salvação? Você falou primeiro? Ah, você ouviu? Por enquanto o café fica aqui. A número 1, foi para isso que Jesus morreu na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a prioridade número 1. Foi para isso que Jesus morreu, foi para trazer salvação. Mas Deus não tem uma única prioridade, Deus tem mais prioridades, assim como eu e você. Nós temos muitas vezes a prioridade número 1, que é o espírito da sobrevivência. Nós precisamos sobreviver, trabalhar para sobreviver. A Bíblia diz, buscai primeiramente
Então Deus não tem só prioridades, mas Ele também nos dá prioridades. Ele falou, olha, a primeira prioridade só vai ter que ser buscar a mim. E a minha justiça. Então todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas a prioridade de Deus é salvação. Porém, a segunda prioridade de Deus na terra é plenitude de todas as promessas que Ele fez para mim e para você. Ele espera que, como um filho salvo, nós possamos agora, salvos, acessar todas as promessas que Ele tem para mim e para você. Ele não espera que eu e você, salvos, continuemos com uma vida igual ou aproximada da vida que tínhamos antes. O que Deus espera de mim e de você é que, uma vez salvos, nós possamos agora caminhar para acessar tudo que Ele tem preparado antes da fundação do mundo, para mim e para você. Qual o grande problema da igreja? Muitas vezes nós pregamos a salvação, e ela é legítima, é importante, ela é vital para a igreja. Porque sem salvação, ninguém que está aqui, nem eu, estaríamos aqui. A salvação, ela é vital. Mas apenas a salvação no processo vai nos levar para o céu, mas não vai trazer o céu para a terra. O que Deus espera de mim e de você é que não só nós possamos ir ao céu através da salvação, mas Deus espera que eu e você possamos pegar na eternidade tudo o que Ele prometeu e trazer para essa realidade. Jesus disse isso, que tua vontade seja feita assim na terra, como ela é feita. Então existe uma vontade de Deus para você no céu. Existem coisas que Deus falou sobre você no céu. Tem promessas de Deus que estão no céu, esperando você amadurecer para acessar. Então, se a primeira prioridade de Deus é a salvação, a segunda é a maturidade. É forjar você, é preparar você, é nos preparar para que nós possamos usufruir, ou representar, ou manifestar tudo aquilo que Ele prometeu que a gente viveria. Eu acredito que uma das piores dores da igreja é quando a pessoa diz para mim: pastor, tem 20 anos que eu sou evangélico, que eu conheço a Deus, que eu sirvo a Deus, mas até hoje a minha família não foi alcançada. E você pode colocar a culpa disso no diabo? Pode. Você pode botar a culpa disso em Deus? Pode. Você pode botar a culpa que você quiser, mas a culpa é sua. Mas pastor, a culpa é minha que meu marido não converteu? É. A culpa é minha que meu filho não converteu? É. A culpa é minha que a minha esposa não converteu? É. Como, pastor, a Bíblia diz que a salvação do marido vem pela forma de agir da esposa. A Bíblia diz que a esposa ou o esposo santifica o seu marido. A Bíblia diz que cabe ao pai: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então há uma responsabilidade, sim, nossa, para que haja transformação, para que haja influência e transformação na vida das pessoas. Pastor, mas isso ainda não aconteceu. Bom, então agora o discurso mudou, porque o fato de que não consigo é diferente de ainda não aconteceu. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, desse um sorriso profético para ele agora, e dissesse para ele assim: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Você pode olhar para a pessoa que está do outro lado e falar: ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. Você pode olhar para quem está atrás de você aí e dizer: olha, ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Vai acontecer. Ainda vai acontecer. A pergunta é quando? A pergunta é quando? Porque tem gente aqui que está esperando tem muito tempo. Quando? Bom, esse quando eu quero te responder. Abre sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 21. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. É Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos, em outras traduções, de pouco a pouco, essas nações diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Vamos ler de novo.
o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos. Pode repetir comigo? Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Quando, pastor? Aos poucos. Muitos de nós carregamos um sentimento que Deus está demorando. Mas Deus nunca demora. Deus está apenas te segurando. Ainda não é o seu tempo. Na Bíblia, não há sucesso instantâneo. Nunca. Sucesso rápido para Deus é o prenúncio de tragédia. Preste atenção. Sucesso para Deus, sucesso rápido para Deus é prenúncio de tragédia. A Bíblia diz, ele mesmo dizendo, eu vou expulsar os seus inimigos de pouco a pouco, porque se eu matar todo mundo de uma vez só, os animais, as bestas do campo vão vir consumir os cadáveres, e o fato delas se aproximarem dos cadáveres vão ameaçar a vida de vocês. Então eu preciso fazer a minha obra de pouco a pouco. Não existe sucesso instantâneo. Essa mentira que te contaram do Instagram é mentira. Você e eu estamos sendo treinados para viver o melhor de Deus. Eu e você estamos sendo treinados. Treinado. Porque quando eu e você acessamos novos lugares sem treinamento, nós nos tornamos abortivos para o propósito de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que eu e você seremos transformados de glória em... De glória em... Então fala para o irmão, existe um novo nível para você essa manhã. Mas se você chegar nesse novo nível sem preparo, porque aqui nós apenas oramos para liberar esses acessos, mas Deus já está te treinando há muito tempo para acessar. Você não entra em novos lugares sem treinamento. Você pode refutar o treinamento, mas você não pode impedir o treinamento de Deus. Porque se você entrar num novo nível sem treinamento, você torna abortivo o plano de Deus. Tem muita gente se abortando as promoções de Deus, abortando o levantar de Deus, abortando a honra de Deus sobre a sua vida, porque não está permitindo que o processo, que o treinamento de Deus aconteça. Você pode estar sem preparo. Porque a tragédia da vida é falar para as pessoas que está pronto quando você não está pronto. Tem muita gente que chega para mim e diz para mim assim, pastor, estou pronto para ser líder. Normalmente aquela pessoa que fala não está pronto. Porque a tragédia da vida é quando a gente acha. Jesus disse uma mensagem interessante, eu guardo ela no meu coração. Ele diz assim, quando você chegar numa festa, senta nos últimos lugares. Porque o dono da festa pode chegar para você e falar, esse lugar não é seu, esse lugar, o seu lugar é lá na frente. E te honrar. Mas se você chegar numa festa e sentar nos primeiros lugares, pode ser que o dono da festa diga para você, ei, esse lugar não é para você, esse lugar já está reservado, e você se envergonha. Sabe o que ele está dizendo? Nunca ache que você está pronto para tudo. Nunca acredite, nunca se convença que a sua parte está 100% pronta, porque nós nunca estamos prontos para tudo que Deus tem preparado. A diferença é que existem pessoas que permitem ser treinadas e pessoas que não permitem ser treinadas. Pastor, como que eu faço para ser treinado? Você não faz nada, você só aceita Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus, eu conheço muita gente, já ouvi muita gente dizendo, pastor, depois que eu aceitei Jesus, minha vida piorou, é problema em cima de problema. Esse pode ser um ponto de vista. Mas existe um ponto de vista melhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus, quando o mundo estava um caos, ele disse, haja luz. Ele não arrumou o mundo para trazer a luz, ele trouxe a luz para depois arrumar o mundo. O projeto de Deus é sempre trazer luz aonde existe caos para arrumar o caos. Deus não arruma o caos em escuro para te esconder, para não te expor, ele sempre te expõe. Então às vezes você olha para a sua vida e diz, pastor, depois que eu aceitei Jesus e eu comecei a caminhar com Jesus, parece que a minha vida piorou. Eu falo, não, ela já estava muito ruim, agora você só está enxergando o quanto estava ruim. Mas isso é bom, porque quando você começa a enxergar que está ruim, é Deus começando a trabalhar para arrumar sua casa, para que você possa viver a plenitude. Existem pessoas que dizem, não, eu não quero ser exposto. Então Deus diz, tudo bem, eu não vou botar a mão.
Mas existem pessoas que dizem: Deus, eu sou um vaso. O Senhor é o óleo. O Senhor é o perfume que está dentro desse vaso. Se o Senhor quiser me levar para a casa do oleiro, me quebrar de novo e fazer tudo de novo, o Senhor pode fazer. Então Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Ninguém é cheio. E essa é a mensagem de Ezequiel quando fala da casa do oleiro. Ninguém pode ser cheio de um tesouro precioso com a sua vida deformada. Ninguém pode ser cheio de um tesouro totalmente quebrado. É necessário permitir que Deus coloque as mãos em você, para que você possa ser reformado, para que você possa ser quebrado e feito de novo, para que você possa ser levado ao pó se necessário. Se necessário. Talvez muitos de nós acreditamos que quando Deus nos pega, Ele quer nos levar ao pó. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre Deus quer usar da pior forma para te tratar. Pelo contrário. Muitos de nós ouvimos um conselho: se você não vier pelo amor, você vem pela... Não é assim? Mas isso é mentira. Ou você vem pelo conselho de Deus, ou você vem pelo processo de Deus. Fala para o irmão que está aí: Deus quer te poupar de todo o processo doloroso. Eu acho que você poderia falar isso com mais empolgação. Fala: Deus quer te poupar de todo o processo doloroso. Todo o processo doloroso. Se você ouvir conselho. Se você ouvisse conselho da sua mãe, talvez você não estava passando o que você passou. Se você tivesse ouvido o conselho da sua tia, do seu professor, do seu pastor, do seu amigo, talvez você não estava aonde você está. Mas porque não ouvimos conselhos, entramos em processos. Numa nova fase, quando Deus diz: eu vou levantar uma nova fase, Deus vai mexer com a gente. Deus vai mexer no nosso estresse, no nosso conforto. Por quê? Por que Deus vai mexer com a gente tanto? Deus vai mexer com a gente para que a gente possa aprender a estar pronto em um novo ambiente. Vou falar de coisas que eu vivi aqui, nesses 9 anos. Eu não sei quantos de vocês já passou pela experiência de estar fazendo tudo certo e as coisas estarem acontecendo. Deve ser a passagem de som. É o anjo, irmão. É o anjo que está passando. Ô glória! A gente está fazendo a mesma coisa que fomos chamados para fazer. E a gente começa a fazer. E começa a dar resultado. E a gente começa a dar resultado. E a gente começa a orar. E as coisas começam a acontecer. E começam a acontecer. E começam a acontecer. E começam a acontecer. E você começa a ficar feliz porque as coisas estão acontecendo. Você está trabalhando para Deus e está vendo fruto. Mas chega um momento que você começa a fazer e tudo que você estava fazendo que dava certo, começa a dar errado. Quem já passou por isso? Você orava e você via Deus. Agora você ora o mesmo tanto e agora parece que Deus não responde. Você lia a Bíblia e Deus falava com você na palavra. Agora você lê o mesmo tanto de capítulo e agora Ele não fala mais. Quem já passou por isso? Deixa eu ver. Eu estou pregando para vocês hoje. Por que isso acontece? Porque quando Deus nos promove, as mesmas armas não funcionam em Campo Novo. Muitos de nós fomos promovidos em Deus. Sabe o que mais desanima o homem? Quando Deus o promove, ele não sabe usar as armas de um novo ambiente. Deus te levantou, você orou, aconteceu, Deus te colocou em um novo patamar. Mas agora, a sua guerra é diferente. As armas da sua milícia é diferente. A forma de orar é diferente, a forma de reagir é diferente. A forma de se apresentar é diferente. E nós precisamos descobrir como nós podemos reagir a estar em um lugar diferente. Eu vou mostrar para você aqui hoje algo que o Senhor tem me incomodado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 89. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todas as outras coisas.
O que Deus está querendo mostrar para mim e para você aqui é uma coisa muito simples. Que para nós acessarmos a presença de Deus, nós precisamos de um ponto em comum. Se chama temor. Ninguém acessa a presença de Deus sem temor. Eu estava vendo o Elias aqui agora, antes de tomar a palavra, ele estava dizendo, gente, vamos ficar de pé. Quem está sentado, está cansado, eu sei. É 1 hora de louvor aqui na igreja, irmão. Eu já tentei diminuir para 40 minutos. Eu já tentei baixar para meia hora. Mas o louvor da igreja é 1 hora, 45 minutos. E glória a Deus por isso, porque é importante para a gente. Pastor, nós temos que diminuir o tamanho do louvor. Não, irmão, a gente tem que aumentar em nome de Jesus para que a presença de Deus venha. Sabe? É bom, é bom. Mas nós precisamos descobrir como nós reagimos a esse ambiente que está sendo proposto. Porque, entenda, quando o primeiro acorde é tocado, nós estamos nos propondo a mudar a atmosfera. Quando você chegou ali fora hoje, você estava tomando café, a gente estava promovendo um ambiente de comunhão. O pessoal estava se abraçando, se beijando, foi isso? Mas a partir do momento que a gente entrou para esse lugar, a gente deixou aquele ambiente de comunhão lá fora. Porque agora nós estamos querendo promover um ambiente de adoração profética. Por quê, irmão? Porque uma palavra aqui pode mudar uma família inteira. Pode ou não pode? Uma mensagem aqui pode mudar. Um cântico aqui pode mudar as emoções, o espírito de uma pessoa. Uma pregação pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Então a gente começa a promover um ambiente profético aqui, para que o Espírito Santo tenha liberdade de se mover. Mas a gente precisa, como igreja, entender o projeto e o ambiente. Essa manhã eu poderia continuar falando de tudo que eu estou falando, mas desde a hora que na hora que começou a palavra da oferta, o Senhor começou a me incomodar para falar sobre esse ambiente. Porque a gente precisa entrar em sintonia sobre tudo aquilo que nós estamos querendo buscar. Ainda que o pastor que vos fala tenha um cunho muito de ensino, mas esse não é um ambiente que nós estamos nos propondo. O ambiente que nós estamos nos propondo, ainda que você seja ensinado, nós queremos abrir espaço para que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida. Amém? E para isso, nós precisamos sintonizar as nossas frequências. Dizer, ei, eu estou aqui por causa disso. Eu estou aqui para promover esse negócio. E a gente precisa entender que quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nós precisamos ter é temor. Reconhecer que Ele é grande e nós somos pequenos. Reconhecer a grandeza de Deus e dizer, Deus, eu não estou diante de homens, eu não estou diante de uma plateia, eu não estou diante de uma prestação de contas, eu estou diante do Senhor. Ponto final. E se eu estou diante do Senhor, a minha adoração, as minhas mãos, os meus pés, as minhas declarações estão alinhadas com esse ambiente da qual eu estou. Eu sei, meu irmão, que dá uma vontade de assistir o culto, dá ou não dá? Dá uma vontade de assistir o culto. Eu fui sonoplasta há muitos anos. Na hora que a gente começou a tocar aqui, eu falei, nossa, tem que aumentar a bateria. O violão da Fran estava alto, a guitarra do Igor estava baixa. Eu falei, meu Deus, tem que mexer. Minha mão até coça para mexer. Mas eu entendi que, como pastor, o meu papel não é regular som. O meu papel é adorar aquele no qual eu estou declarando que ele é entronizado. O som não importa. Sabe o que importa mesmo? Que a minha adoração chegue ao trono de Deus com um aroma suave. Deus não precisa dessa parafernália toda. Deus só precisa de um coração que reconhece que Ele é grande e que nós somos pequenos. Sabe, esse ambiente que a gente está se propondo, que é um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade, ele não é um ambiente que é alcançado pela excelência. Por muito tempo eu persegui essa palavra, sabe? Eu preciso ser excelente naquilo que Deus me chamou. E eu acredito de verdade na excelência, mas eu acredito que a excelência, ela é uma consequência de um coração que está dobrado aos pés de Cristo. Porque a excelência sem Cristo é orgulho. É dizer para mim, olha como eu faço. A verdadeira excelência nasce quando o meu coração está dobrado.
E dizer, Deus, eu estou fazendo o meu melhor, e mesmo que eu faça o meu melhor para todos, se eu não te agradar, não está valendo nada. Então talvez você esteja aqui hoje, e na hora da adoração, você levantou a mão mais ou menos. Você disse, talvez não cantou a música que eu queria, ou talvez o som estava meio embolado, ou às vezes o Elias ou a Joyce desafinou, a Juliana desafinou, e eu não gostei. Tudo bem, você pode não gostar, mas não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Deus é grande, nós somos pequenos, nós precisamos dele, e não é ele que precisa da gente. E a Bíblia diz que ele só vem num lugar onde ele é tremendamente reverenciado. Ele não vem num lugar onde um reverencia e o outro não. Pastor, mas a Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3, ali ele estaria em espírito. Mas existe um lugar de presença de Deus. E talvez você esteja aqui dizendo, mas se tiver 2 ou 3 ali, ele está em espírito, a presença dele, que traz transformação e constrangimento, é quando existe temor do Senhor. E eu não quero te confrontar, e muito menos te afrontar, mas eu quero te ensinar a reagir a um ambiente, e dizer para você, ei, quando nós começamos a se reunir para adorar o nome do Senhor, algo no meu coração precisa reconhecer a grandeza dele. Eu não fui chamado para ser avaliador de culto. Eu fui chamado para dobrar o meu joelho e dizer, Deus, eu vim aqui para te entregar o meu melhor como um sacrifício. Como um sacrifício eu te entrego a minha semana, os meus dias, a minha família, os meus recursos, eu te entrego tudo. Para que o Senhor viva em mim, para que o Senhor more em mim, para que o Senhor, quando eu sair por essas portas, o Senhor vá comigo. É para isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 4, se você puder abrir para mim. Versículo 14, 2 Samuel 6, 14. Vou matar os meninos aqui hoje, porque eu não mandei para eles. Irmão, hoje o Espírito Santo mandou mudar a mensagem, nós estamos mudando, amém? Fique em paz. Mas se vocês puderem me ajudar na projeção, vai ser bom. Vai pelo Espírito aí, viu, meninos? E Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças. Como que ele foi dançando? Como que ele foi dançando? Perante o Senhor. Enquanto ele e os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que Davi havia lhe preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Quando a presença de Deus, quando Davi e a arca representavam a presença de Deus no Antigo Testamento, hoje a arca do Senhor é o Espírito Santo que mora dentro de você, amém? Hoje não existe nada para fora, existe algo que foi selado dentro de mim e de você, amém? Mas a Bíblia diz que quando Davi entrava na cidade de Jerusalém com a arca, a Bíblia diz que existia uma expressão corporal de Davi. A Bíblia diz que Davi pulava e dançava na presença de Deus. Davi pulava e dançava. Fica de pé. Fica de pé. Está de manhã. Você já fez seu alongamento? Davi pulava e dançava na presença de Deus. Você pode dar um pulo aí no seu lugar? Ih, tá ruim. Balança, dá uma sacudida no seu irmão aí. Falei, irmão, acorda. Tá de barriguinha cheia. Vamos dar um pulo para Deus aqui? 1, 2, 3 e... A Bíblia diz que Davi pulava e dançava. Eu não vou dançar porque eu vou passar vergonha. Mas você consegue dançar? Existia uma expressão corporal na presença de Deus. E talvez você fique aqui, pode sentar. Talvez você fique aqui na hora do louvor como um monge tibetano. Não, eu tô cultuando Deus. E você faz na sua casa. Você faz o seu momento devocional. Talvez o seu momento devocional é o momento de você ficar calado para ouvir a Deus.
Porque muitas vezes você quer ir para o seu devocional para ouvir Deus, e Deus só quer estar com você. Ele só quer ver se você está disposto a estar com Ele. Mas é lá que você faz silêncio para ouvir Deus. Aqui há uma expressão corporal de alegria na presença do nosso Deus. Aqui você reage, aqui você veio para dançar. Deixa eu te falar uma coisa, dá uma olhada para quem está do seu lado aí, dá uma olhada para quem está atrás de você. Você não sabe as guerras que essa pessoa está enfrentando. Você não sabe que um pulo de alegria pode despedaçar o opróbrio do diabo na vida dessa pessoa. Que essa pessoa chegou aqui machucada, ferida, debaixo de palavra, mas quando a Bíblia diz que me ajuda, Bidio, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. A pessoa pode ter chegado aqui de qualquer jeito, mas quando a gente começa a expressar louvor e adoração, até a tristeza que estava cometida, a pessoa precisa ser transformada em alegria. Esse é o ambiente que nós estamos buscando, a presença de Deus, que transforma qualquer homem amargurado em um homem saudável, cheio de alegria. Você não veio aqui para meditar na palavra. Você veio aqui para expressar corporalmente aquilo que Deus está promovendo no nosso meio. Talvez você veja os meninos dançando, correndo para lá e correndo para cá. Eu vejo os risos. Deveriam ser risos de vergonha, porque eles estão aqui e nós não. Ah, pastor, mas eu sou mais velho. Sabe o que aconteceu com Mical? A Bíblia diz que todas as pessoas do reino de Israel estavam dançando e celebrando a arca, somente uma não estava. Quem era? A mulher do rei. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou estéril. Porque quando nós não reverenciamos o ambiente no qual Deus é promovido, Deus não promove frutos na nossa vida. Talvez você está dizendo, Deus me abençoe, Deus diz, reaja. Quando a minha presença chega, você não está eximido de reagir. Ah, mas eu sou velhinho. Você é velhinho? A Bíblia diz que os velhos sonharão. Serão revigorados, voarão como as águias. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você, importa o que Deus está pensando de você agora. Ou você reage, ou talvez você possa justificar agora para você mesmo por que você não frutifica. Porque no ambiente, você pode determinar a promoção ou a implosão de Deus. E preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus chega num lugar, duas coisas acontecem na vida de um homem. Quando a presença de Deus enche um homem, ou esse homem explode para a eternidade, ou esse homem implode para o inferno. A presença de Deus não é um lugar de brincadeira. E eu não estou dizendo isso para te confrontar ou para te colocar medo, mas quando a presença de Deus vem, ou você é explodido para ser enviado para algo que Deus tem, ou você é implodido para ser destruído. Davi foi promovido, a mulher dele foi demitida. A presença era a mesma, para uns promoção, para outros demissão. Nós não podemos brincar com a presença de Deus, e nem podemos ficar ignorantes da presença de Deus, porque quando a presença de Deus chega num lugar, você sente ela, sente ou não sente? Tudo que você quer na sua vida é a presença de Deus, é ou não é? Então nós precisamos aprender sobre essa presença, porque sem essa presença, nós seremos corrompidos. A Bíblia diz que um povo que profecia, um povo sem profecia, ele se corrompe. Sem a palavra profética, sem a presença do Espírito, nós seremos devastados pelo diabo. Nós seremos desviados pelo diabo, nós seremos convencidos pelo diabo, mas nós precisamos da presença de Deus e valorizar a presença de Deus para permanecer na presença de Deus. Davi se expressava, Mical não. A Bíblia diz que os anciãos, Apocalipse, capítulo 4, verso 10, abre para mim. Está gravando? Eu vou querer ouvir essa pregação depois, porque eu só tenho os textos. Apocalipse 4, verso 10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizendo: Tu, Senhor, e nosso Deus, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.
quando esses homens, quando esses seres entram na presença de Deus, essa presença que nós buscamos, a Bíblia diz que eles pegam as coroas. Isso fala de governo. Isso fala de alguém que governa. Nenhum homem tem coroa se não tem casa, se não tem território. Porque a coroa representa a autoridade sobre um território. A Bíblia diz que eles pegam umas coroas e dizem: Deus, na tua presença, o meu governo é lixo. Eu coloco ela na tua presença. Quando eu chego na presença de Deus, nada que Ele me entregou vale nada. Então eu pego, coloco diante de Deus. Não há apenas uma expressão corporal, há uma expressão de entendimento, em reconhecer quem precisa de quem nessa relação, em reconhecer que por mais que Ele me engrandeceu, nada vale na presença dEle, por mais que Ele me abençoou, nada vale na presença dEle, por mais que Ele esteja me capacitando, nada vale na presença dEle. O que vale na presença dEle é o quanto eu estou disposto a me humilhar na presença dEle. Muitos querem a presença de Deus, mas poucos estão dispostos a se humilhar para trazer a presença de Deus. E se humilhar, muitas vezes, não é chorar. Se humilhar, muitas vezes, é abrir mão de quem você acredita que você é. O que vão pensar de mim? Como vão me enxergar? E muitas vezes não é só sobre coisas boas, não, tá? Às vezes você está tão sujo de pecado, que você diz: quem sou eu para me ajoelhar? Quem sou eu para adorar a Deus? Quem sou eu? Deus não vai nem aceitar. Lembra daquela mulher que chegou no meio de uma reunião, pegou o óleo, enquanto todos estavam criticando, ela derramou óleo sobre os pés de Jesus, pegou os seus cabelos, eu não tenho cabelo, né? E lavou os pés de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus parou a reunião. Porque alguém que estava manchado pela crítica das pessoas da sociedade fez Jesus parar a reunião que ele estava fazendo, porque ela se humilhou. Talvez para você se humilhar é fazer aquilo que você nunca teve coragem de fazer. Talvez se humilhar é abrir mão da sua autoimagem para servir, para se dobrar, para se ajoelhar, para levantar a sua mão. Talvez se humilhar seja dizer para o diabo: eu não aceito mais esse peso que você está colocando sobre mim, mesmo que eu esteja sujo, só Ele pode me limpar, então eu vou me humilhar para Ele, não para você. Porque não engane você, muitas vezes o orgulho, ele pode estar tanto para alguém que se acha bom, quanto para alguém que se acha ruim. O orgulhoso não é medido porque ele acha que ele é melhor que as pessoas. Talvez existem muitas pessoas orgulhosas que se acham que é pior do que as outras. Então eu sou tão ruim que não vale a pena eu me dobrar porque ninguém vai me ver. Deus não vai nem me enxergar. É tanto pecado e Deus está dizendo: ei. E eu não sei para que eu estou pregando isso. O meu amor pode te transformar. Não importa de onde você veio, não importa o quanto sujo você pode estar, eu posso limpar a sua vida. Pegaram um violinista, o melhor violinista do mundo, colocaram ele numa estação de metrô, e ele tocou com o seu violino, avaliado de mais 5 milhões de dólares, por 1 hora na estação de metrô, e colocaram um chapéuzinho. O experimento social diz que ele tocou por 1 hora e ele arrecadou aproximadamente 25 a 30 dólares no chapeuzinho. À noite, em um outro ambiente, ele foi tocar para uma plateia de mais ou menos 3 mil pessoas. O ingresso de menor valor, 500 dólares. E lotou. Talvez você não saiba, mas o ambiente pode determinar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. É por isso que nós precisamos buscar o ambiente da presença de Deus, porque na presença de Deus nós podemos ser transformados e promovidos diante dele. Se eu e você não estivermos na presença de Deus, e não buscarmos pela presença real do Espírito Santo de Deus,
nós seremos abortivos, porque nós vamos dar o nosso melhor no lugar errado. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto só vai ser acrescentado, porque você está na minha presença. Fala para o irmão que está do seu lado, está na hora de tirar suas coroas. Está na hora. Na presença de Deus. Não, pastor, mas lá fora eu vou tirar minha coroa. Não, irmão, lá fora você precisa colocar ela. Presta atenção. Deus não mandou você descartar a sua coroa. Não, agora eu vou viver humilhado. Eu vou dizer para todo mundo que eu sou o pior. Deus não disse isso para você, não. Deus disse que na presença dele você tira a coroa. Mas quando a presença dele se vai e ele te libera para a sua vida, a presença dele vai com você, mas é importante você colocar sua coroa. Por quê? Porque essa coroa é a representação do governo dele sobre a sua vida. Não é apenas saber tirar, mas também saber colocar. Na presença dele, eu tiro. Mas quando a presença dele me libera, eu pego de volta e vou viver para governar o que Deus me entregou. Mas como nós estamos falando da presença, nós precisamos tirar. Isaías, capítulo 6, verso 2. Acima deles estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. A presença de Deus não é apenas um lugar de discernimento, aonde eu tiro a minha coroa. Não é apenas um lugar de expressão corporal, mas a presença de Deus é um lugar de declarações intencionais. Quando a presença de Deus chega, eu preciso ser intencional nas minhas declarações. A Bíblia diz que os serafins, seres poderosos de 6 asas, na hierarquia celestial está anjos, querubins e os serafins. Os serafins são os anjos que pegam da glória de Deus para colocar nos homens. Mas os querubins são aqueles que adoram a Deus. Mas eles têm 6 asas. Mas a Bíblia diz que com 2 eles cobrem os rostos, porque se eles se aproximarem muito da glória de Deus, eles podem ser fulminados, como nós. 2 cobrem os pés, com 2 voam, mas há uma declaração. Quando eles entram na presença de Deus, o que eles veem é tão poderoso, que há uma declaração: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode dizer comigo: Santo, Santo, Santo. Pode dizer melhor agora, vamos dizer melhor agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando a presença de Deus vem, não é um lugar para você ficar calado. Nós não reagimos sem reagir. Porque a nossa não reação é uma resposta. A nossa indiferença. Preste atenção. O contrário de amor não é ódio. Ódio é um amor subvertido. Porque amor é apego. Quando eu amo, eu estou apegado. O ódio, eu estou apegado do mesmo jeito. Ódio é um amor subvertido. O contrário do amor é a indiferença, quando eu solto. Quando já nada me importa. Quando eu não reajo, é porque eu estou dizendo: isso aqui não é tão importante. Mas a Bíblia diz que quando os anjos entram na presença de Deus, há uma reação intencional das declarações deles. É como se eles estivessem entrando: vamos para o culto anjo, vamos para o culto Miguel, vamos para o culto Gabriel, vamos embora. Quando eles entram na presença de Deus, alguma coisa muda. Eles param de falar de futebol, da Copa e do jogo do Brasil. E eles começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O ambiente muda
Então as declarações mudam. Porque Deus pode ouvir o que você fala. E uma palavra pode liberar o favor de Deus para a sua vida. Uma palavra pode liberar o favor de Deus para a sua vida. Apenas um toque. A gente canta isso, né? Apenas um toque. Aquela mulher do fluxo de sangue não precisou nem muito falar. Ela reagiu, ela foi e tocou na orla da veste. Pastor, por que ela não falou? Porque ela não podia falar, ela só podia correr. Ela tocou. Uma declaração muda tudo na presença de Deus. Você pode chorar, irmão. Você pode falar tudo. Você pode ser o cara mais otimista do mundo, da porta para fora. Lá fora você pode ser o cara mais otimista do mundo. Ou talvez o mais pessimista do mundo. O Brasil vai perder a Copa. O governo não vai funcionar. Não sei o quê. Mas quando você entrar da porta para dentro, o ambiente é outro. Já não cabe mais as minhas declarações lá de fora. Agora meu discurso começa a mudar. Porque quando eu entro na presença de Deus, o que vem na minha boca é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Não há espaço para o silêncio. Não há espaço para a indiferença. Porque na presença de Deus há a reação física, intelectual e intencional das nossas declarações. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu já sinto a presença de Deus aqui. Eu não vou te mandar levantar as mãos. Não vou. Eu não vou te mandar se ajoelhar, também não vou. Sabe o que eu vou dizer? A presença de Deus está aqui. Ela é real. E você precisa reagir a essa presença agora. Pastor, mas eu nunca aprendi isso que o senhor falou assim. É de pouco a pouco. Mas o que você precisa aprender para hoje, você aprendeu. Ou a gente reage a essa presença, ou nós seremos homens e mulheres desqualificados para estar na presença de Deus. E sabe, o que é mais importante da nossa vida inteira? A presença. Porque sem a presença nós somos vazios, cheios de nada. Então nós precisamos reconhecer e valorizar essa presença agora, amém? Eu queria que você levantar, não, eu quero que você faça nada. Eu quero que você reaja à presença de Deus agora. Amém? Como você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu quero que você reaja à presença de Deus agora.